Fala pessoal, professor Marcos Cruz aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que há muito tempo eu queria vir trazer aqui para o canal para vocês. Esse tema ele é sobre comandos elétricos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre, vamos fazer uma pequena introdução, certo? E falar também especificamente, né, que é o foco da aula de hoje, fazer uma introdução sobre comandos elétricos e falar sobre a placa de identificação do motor, a placa do motor como ela é comumente conhecida. Então, pessoal, o assunto comandos elétricos, ele também é muito conhecido por acionamentos elétricos, tá? E o que é isso? Os comandos elétricos, eles vão utilizar circuitos nos quais os equipamentos elétricos têm a função de comandar e controlar o funcionamento de sistemas elétricos. Então, é basicamente um equipamento que vai comandar, que vai controlar, na verdade é mais comandar mesmo, que é ligar e desligar circuitos elétricos. Isso aí teve início de que forma? Lá na época dos relés eletromecânicos, depois evoluíram para contatores e posteriormente para os controladores, chaves de controle eletromecânico, como a gente vai ter inversor de frequência, conversores de frequência, etc. Tá? Então, qual é a forma de um comando elétrico mais simples que a gente pode imaginar? É um interruptor, certo? Então ele tem a opção liga e desliga, então é como se eu apagasse a minha luz aqui, ó, liga, desliga. Esse botãozinho que eu acendo a minha iluminação aqui é uma forma de controle ou comando elétrico, tá? Porque é um interruptor, é um switch, né? Uma chavinha que liga e desliga. Então isso aí é a forma mais simples que a gente vai ter. Então, se você parar para pensar, será que os comandos elétricos são importantes? Será que eles vão existir somente em máquinas elétricas e motores? Se você parar para pensar, a iluminação das cidades ela é feita através de postes, né? Muitas vezes luzes de vapor de sódio. Hoje, né, tem muitas lâmpadas que são até mesmo de LED. Enfim, essas lâmpadas elas são ligadas automaticamente de acordo com a luz. Como assim com a luz? Se estiver à noite, vai identificar que há pouca luz no ambiente, a luz vai acender. Se estiver durante o dia, tem muita luz no ambiente, a luz vai ficar apagada. Isso utiliza um equipamentozinho chamado relé fotoelétrico, certo? Ou fotocélula também, como algumas pessoas conhecem, tá? Dentro dessa fotocélula tem um equipamentozinho que é o principal aí, que é o LDR, que é um resistor dependente da luz, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, vai ficar aqui ou aqui o link que eu vou deixar caso você queira entender um pouco mais sobre o que é o LDR, tá? Então, aqui nós temos um exemplo clássico, muito claro, de uma coisa que é acionada eletricamente. Então, esse relézinho, ele vai comandar a iluminação, ou seja, ele vai ligar e desligar de acordo com uma condição. Certo? Então, apesar da evolução tecnológica, que hoje nós temos CLPs, né, que são os controladores lógicos programáveis, conversores e inversores de frequência, como eu já tinha falado, ainda existe muito do velho comando na atualidade. Como assim? Desse velho comando? É porque essa parte que a gente está vendo aqui, ela não é nova, mas mesmo não sendo nova, já existindo outras tecnologias mais sofisticadas, o comando elétrico, como eu coloquei aqui, o velho comando, ele continua sendo muito utilizado. Mas por que isso, né? Porque apesar de nós termos muitas coisas que atendem de uma melhor forma, como o inversor de frequência, não faz sentido eu ter um inversor de frequência se eu quero só ligar um motor, porque o inversor de frequência é caro, uma botoeira é muito barata, um contator é barato. Então, em muitas situações, esse velho comando elétrico ele vai permanecer ainda justamente pela questão do baixo custo e da sua efetividade. Então é de suma importância o profissional da área elétrica, né? Seja você da eletrônica, da eletrotécnica, enfim, qualquer do curso que você estiver trabalhando, eletromecânica também. Se você é dessa área, é importantíssimo você conhecer o básico de comandos elétricos. E uma coisa básica, fundamental dos comandos elétricos é a placa de identificação. Eu coloquei aqui um exemplo de uma placa, né? Um motor monofásico, certo? Mas no próximo slide eu vou começar a falar de uma plaquinha mais completa. Estou deixando essa aqui só para a gente dar uma olhadinha, mas eu vou falar de uma placa mais completa, em que nós vamos ter aí várias coisas que eu tentei abordar o máximo de informações que nós podemos extrair de uma placa, tá? Eu coloquei aqui vários pontos, né, que vai de potência até fator de potência, mas nesse vídeo nós vamos falar apenas alguns tópicos e vai ficar para uma parte 2 o restante, tá? Então vamos começar aqui olhando para essa placa, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que nós estamos vendo é a potência elétrica, como eu coloquei aqui, e essa potência elétrica é importante ressaltar
que ela trata não da potência disponível no eixo do motor, ela trata da potência elétrica do motor, certo? Então isso aqui é uma coisa fictícia, é uma potência elétrica. Na verdade não é nem fictícia, é a potência que está sendo consumida. Qual é a potência de fato que vai ficar no eixo do motor? É essa potência aqui vezes o rendimento, mas já já nós vamos falar sobre isso, certo? Outra coisa, outra informação importante que nós vamos ter aqui é o fabricante. Por que o fabricante é importante? Porque muitas vezes tem alguma informação aqui que está apagada, que não está muito visível, às vezes, sei lá, tem um númerozinho aqui que não está. Os motores, dependendo do ambiente nos quais eles vão trabalhar, eles podem sofrer corrosão, pode enferrujar, pode ter alguma coisa que inclusive arrancou a própria placa, aí já vai ficar mais complicado, né? Mas se arrancar de repente metade da placa, se você tiver aqui o fabricante, você pode procurar no site do fabricante algum manual e encontrar. Então é muito importante saber quem é o fabricante, até pela própria procedência, né, da qualidade. Outra coisa, né, que a gente tem aqui no caso do fabricante desse que eu escolhi, é a Nova, tá? Então outra coisa que a gente tem aqui, muito importante, é o modelo, certo? O modelo. Esse modelo aqui ele tem uma numeraçãozinha, que é o 56H, que diz respeito às características físicas, a distância do 102 do rotor, na verdade, até o chão, algumas coisas, certo? Mas não é muito foco aqui. Aqui é o modelo, você pode dar uma pesquisadazinha no site do fabricante e vai achar aí muitas informações bacanas. Outra coisa que nós temos aqui, gente, é a frequência. A frequência, ela é dada em Hertz, certo? Então, se você quiser achar qual é a frequência de operação desse motor, você tem que procurar onde tem a unidade. Então, a gente tem aqui, ó, Hertz 60. Então, no Brasil, a tensão de operação, ela possui uma frequência de 60 Hz. Então, basicamente, no Brasil, a gente vai ter 60 Hz em quase tudo, sendo que Itaipu tem, né, como Itaipu é Paraguai e Brasil, vai ter uma parte lá do Paraguai 50 Hz e a nossa é 60 Hz. Outra coisa, aqui tem tensões, perceba que está no plural. Tem motores que possuem mais de uma tensão de alimentação, certo? Nesse caso aqui, nós temos duas tensões, certo? Ó, 110, 220. Na verdade, ele mostra, né, uma faixa, né, que vai de 110 a 127, 220 a 254 volts, certo? Mas a gente considera são dois níveis de tensão, 110, 220, certo? E para cada nível de tensão desse, se você observar, nós temos aqui, ó, alguma numeraçãozinha e também uma ligação. Os motores, pessoal, eles vão ter uns terminais, uns fiozinhos que vão sair deles, certo? Geralmente sai de um lugar só, na verdade. Esses motores, por padrão, eles vêm com a numeraçãozinha, certo? Aqui vai 1, 2, 3, no caso aqui vai ser 4, 5, 8. 4, 5, 8, certo? Então, para esse motor, a gente vai ter aqui, ó, 6 terminais, desculpa. A gente vai ter aqui 6 terminais. Então, o que é que ele está dizendo? Ó, se você for ligar em 110 volts, você vai juntar o 1 com 3 com 5, ou seja, eu vou juntar o 1 com 3 com 5. Vou juntar tudo isso aqui num canto só e vou ligar aqui no fase. O 2, 4 com 8, eu vou juntar tudo isso aqui e vou ligar no neutro. Ou seja, fisicamente mesmo, eu vou pegar o que é que a placa está dizendo para mim, que eu vou pegar o fio 1 com o fio 2, com o fio 1, com o 3, com o 5, vou juntar, vou ligar no fase. O 2, 4 e 8, vou juntar os 3, vou fazer uma ligação entre eles, uma ligação elétrica, e vou ligar o neutro. Tá? No caso aqui é um motor com duas fases, né? Bifásico, L1, L2. A mesma coisa para lá, a gente vai ter, se eu for ligar esse mesmo motor em 220, como é que eu vou fazer? Eu vou juntar o 1 com 5, certo? O 1 com 5, vou juntar esses dois. O 3, 2 e 8, eu vou fechar só eles mesmos e deixar isolado. Eu não vou ligar com a fase L2. E o L2 eu vou ligar só com o 4. Então a placa está nos explicando justamente isso, certo? Outra coisa, pessoal, que nós temos aqui, ó, a corrente nominal. A corrente nominal, ela vai depender da tensão, certo? A corrente é dada em ampere. Então nós vamos ver aqui, ó, procurar ampere aqui, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, se tiver em 110, vai ser 35,2, certo? Se for 220 volts, a corrente vai ser 17,6 ampere. Então a corrente nominal é essa corrente aqui, que é a corrente quando o motor está trabalhando em plena carga, né? A carga nominal para a qual ele foi projetado, certo? Nem acima nem abaixo. Quando ele está naquela carga específica, nessa tensão específica, ele vai trabalhar com essa corrente aqui, tá? Então, geralmente, né, a gente vai projetar a corrente do motor, não é nem para essa aqui, vai ser para a corrente de pico, né, que é a corrente de rotor bloqueado. Já
Na verdade, na próxima aula só que nós vamos ver isso, tá? Outra coisa, pessoal, aqui bem importante, bem interessante, é a velocidade nominal, tá? Então, o motor, ele possui uma rotação, certo? A rotação do eixo do motor, certo? Esse motor, ele tem, na verdade, dois tipos de velocidades. Tem uma velocidade que é chamada velocidade síncrona, certo? Essa velocidade síncrona é a velocidade do campo girante, certo? Com que a gente vai ver o rotor cortando essas linhas de força, certo? E aí a gente vai ter que, quando isso acontece, existem as correntes induzidas. Então, se a gente começa a aumentar a carga, ele vai ter um maior conjugado, que é o conjugado necessário para poder acionar de fato a carga, fazer com que o motor gire, certo? Então, se você começa a aumentar a carga, né, imagina que você está andando de bicicleta, aí você está andando sozinho, você consegue andar a uma determinada velocidade. Se sobe outra pessoa, a sua velocidade máxima já não vai ser a mesma que a de antes, porque suas pernas têm uma limitação. Então, conforme você aumenta a carga, a rotação do motor cai, certo? Quando a carga é zero, o motor está trabalhando em vazio, o rotor ele vai ter praticamente a rotação síncrona. O que é isso? A rotação do rotor vai ser aproximadamente a mesma rotação do campo magnético, mas elas não podem ser iguais. Existe um motor que tem isso, que é um chamado motor síncrono, justamente por isso. Então a gente vai entrar agora, nós estamos vendo tanto a parte da velocidade quanto juntamente já a do escorregamento, certo? Então a gente viu que a velocidade nominal, que é a rotação nominal, ela vai trabalhar em conjunto com esse negocinho aqui chamado escorregamento. O que é o escorregamento? O escorregamento é a diferença entre a velocidade do campo e a velocidade real do eixo, certo? Então a gente vai ter basicamente assim duas formas de expressar o escorregamento. A primeira forma é escorregamento em RPM, certo? Que é simplesmente a velocidade síncrona menos a velocidade nominal. Uma outra forma, que na verdade é a mais usual, é expressar o escorregamento em porcentagem, ou seja, formato percentual ou porcentual do escorregamento, né? Como eu coloquei aqui, se vocês observarem, tá aqui, ó, S em porcentagem. Como é que a gente vai fazer esse cálculo da porcentagem? A gente vai fazer a diferença entre velocidade síncrona menos a velocidade nominal. Perceba que a velocidade síncrona ela é maior do que a nominal. Se forem iguais, o escorregamento é zero, que é o caso do motor síncrono, certo? Tudo isso aqui nós vamos dividir pela velocidade síncrona. Se você é concurseiro, então vai fazer alguma prova com esse conteúdo, e você fica pensando, meu Deus, eu sempre confundo, aqui embaixo é a velocidade nominal ou é a síncrona? Pense, a síncrona é a referência. Se ela é a referência, quando eu for dar uma porcentagem, eu tenho que dar em relação a uma referência. Então eu vou dividir pela velocidade síncrona. Então é a diferença percentual vezes 100%. Isso aí vai ser o nosso escorregamento. E se você tem um escorregamento, que é, como a gente está chamando aqui, percentual, quem é a velocidade do motor, certo? Esse N aqui é esse mesmo VN aqui, que alguns livros trazem dessa forma e outros trazem assim, certo? Então, o N é a mesma coisa do VN, o NS é o VS. NS é a rotação síncrona, certo? E aqui está como velocidade síncrona. Os dois vão representar a mesma coisa, tá? Então, a velocidade nominal do motor vai ser igual a velocidade síncrona vezes 1 menos o quanto ele está escorregando, ou seja, o quanto ele perdeu, qual o percentual que ele perdeu aqui, ó, de velocidade, certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tem um escorregamento de 3%. Essa velocidade aqui seria 1 menos 3%, seria igual a 97%, porque 1 já é 100%, né? Então, sempre que eu tiver escorregamento, por exemplo, escorregamento de 5%, então eu sei que o motor, o eixo dele vai girar 95% da velocidade. Então é só fazer 0,95 vezes a rotação síncrona. Agora a gente vai para um exercício aqui, certo? Ó, qual é o escorregamento de um motor de 6 polos, frequência 50 Hz, se sua velocidade, no caso aqui a nominal, é 960. Então tem algumas coisinhas que a gente tem que saber primeiramente aqui, certo? Que isso aqui é um conhecimento que já deve ser prévio. Para a gente encontrar a velocidade síncrona ou rotação síncrona, né? Tanto faz. Isso aqui, ou tá assim, ó, é igual. Tem uma formulazinha que a gente pode fazer assim, ó, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos do motor, certo? Então, ó, vou dizer assim, ó, a rotação síncrona vai ser igual 120 vezes quem é a frequência? 50 Hz. Dividido pelo número de polos, ele fala aqui um motor de
6 polos, dividido por 6. Então, ó, 120 por 6 dá 20. 20 vezes 50 dá 1000. Então, a rotação síncrona é igual a 1000 e a unidade é RPM. Pronto. Então, ele quer saber qual é o escorregamento. E a gente já viu que o escorregamento percentual é igual à diferença entre a rotação síncrona e a rotação nominal, né? Ó, NS menos N dividido por NS vezes 100%. Então, a rotação síncrona em percentual desse motor vai ser NS, quanto é? É 1000. Menos 960. Tudo isso dividido por 1000. Vezes 100% para dar em porcentagem. Então, ó, o escorregamento vai ser 1000 menos 960 vai dar 40, né? Então, é 40 dividido por 1000. Isso aqui vezes 100%. Eu posso cortar esses dois zeros com dois zeros aqui. 10. O 1, esse zero, na verdade, com esse zero aqui vai sobrar 4%. Então, esse escorregamento é igual a 4%. Então, a gente tem aqui que o escorregamento percentual, nesse caso, é 4%. Eu coloquei agora... tinha colocado também aqui. Eu coloquei, gente, agora essa questão atualizadíssima, questão de concurso, que aconteceu esse ano, da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi pela banca IBFC, certo? Concurso para engenheiro eletricista 2020. Vejam o nível da questão. Questão muito fácil se você entendeu essa parte do conteúdo que eu acabei de mostrar. Então é assim, ó, ele vai falar, nessa questão vai dar várias informações que não vão ser úteis para a resolução da questão, tá? Mas você tem que estar atento ao que é que de fato importa para você poder encontrar a rotação, ou a rotação síncrona, ou o escorregamento. Vamos ver lá o que é que a questão vai pedir, ó. Uma fábrica comprou um motor de indução de 220 volts. Atenção, vai importar para a gente? Não vai ter importância. E 15 CV. 15 CV é a potência dada em cavalo-vapor. Vai importar? Também não. E 4 polos. Ó, o número de polos vai importar, né? P igual a 4. A gente viu que vai ter uma importância. Isso aí. A frequência de operação do equipamento é 60 Hz, ou seja, a frequência é 60. Essa informação é importante. Com escorregamento de plena carga de 5%. Olha, deu escorregamento também, ó. Escorregamento, plena carga igual a 5%. Ao ser instalado, o motor foi ligado em estrela. Essa informação também não vai ter importância para a gente. Assinale a alternativa que apresenta a velocidade do rotor nesse motor. Ou seja, ele quer saber quem é a rotação nominal, ou seja, a velocidade nominal desse motor para essa situação, quando a gente está na carga nominal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a rotação síncrona dele. E a gente sabe que se o escorregamento é de 5%, o motor está girando a 95%, né? Porque ele perdeu 5% no escorregamento. Então, vai ser 120 vezes a frequência, que nesse caso é 60, dividido pelo número de polos, que é 4. Tudo isso vezes 95%, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 120 por 4, 30. Então, a gente sabe que a rotação síncrona desse motor é 1.800. Então, ó, Vn vai ser 1.800 vezes 0,95. E aí, ó, dica zona boa aqui para a questão. Concurso. Tá fazendo a prova de concurso. Você vai perder tempo fazendo essa multiplicação? Não faça isso, certo? Você viu aqui, ó, 1.800 vezes 0,95. Vai dar 1.800? Não. Vai dar 900? Não, aí seria 50%. 1.200 é um valor muito baixo. Vai dar 1.890? Não, porque 1.890 eu teria que multiplicar por um número maior do que 1. Então eu sei que é 1.710 sem fazer o cálculo, certo? Só fiz montar. Então, em questão de concurso, é muito importante você pegar esse tipo de macete aqui. Então, agora eu vou falar só mais uma coisinha, que é o fator de serviço. E a gente vai finalizar aqui essa parte da aula, tá? Que nós já vamos em quase 20 minutos. Ó, pessoal, então a gente tem aqui na placa uma indicação muito importante, que é a indicação do fator de serviço. Perceba que as iniciais aqui de fator de serviço são FS. Então você vai procurar na placa onde tem aqui, ó, FS. Pronto, beleza. Então eu sei que o fator de serviço é 1,15. O que é que significa isso? Se o meu fator de serviço é 1,15, significa que esse meu motor ele pode trabalhar com uma carga de até 15% acima da sua carga nominal, sem danificar os seus enrolamentos, certo? Porque o que é que acontece? Quando você começa a trabalhar, imagine que você tem um computador e você vai fazer um negócio chamado overclock, trabalhar acima do clock que ele foi projetado. É a mesma coisa, a mesma coisinha daqui do fator de serviço. Você trabalhar acima da capacidade para a qual o motor foi projetado. Então, se você faz isso, se trabalhar
Até 15% ele está dando essa folga. O fabricante garante, ó, se você trabalhar com fator de serviço até 15%, beleza. Aqui vai suportar, não, o motor não vai ter problema. Se você passar disso, a garantia do motor já não vai cobrir mais. Uma coisa importante só para finalizar aqui, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Se foi meu aluno, deixa um comentário aqui embaixo. Se você está gostando desse estilo de aula aqui, falando mais sobre essa parte mais da eletricidade também, né? Mais técnica, na verdade, comenta aqui, fala quais são os temas que você quer, certo? Para eu poder trabalhar e preparar novas aulas. Pessoal, como eu estava dizendo, uma coisa muito importante, a gente está vendo aqui que tem um fator de serviço e nós temos a corrente. Não é toda a placa de motor que vai trazer essa informação, por isso eu coloquei essa. Nós temos aqui, não sei se alguns de vocês já perceberam na apresentação, mas tem ó, AFS. O que é isso? A gente vai ter que o A é a unidade de corrente, é ampere, e FS é o fator de serviço. Então, isso aqui, esse valor aqui que está sendo mostrado, é justamente qual é a corrente que o motor vai ter quando ele estiver trabalhando no fator de serviço. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, então, quando o nosso motor estiver trabalhando a 15% acima, a gente vai ter uma corrente 39,2 se for 110. Nós vamos ter uma corrente de 19,6 se ele estiver trabalhando a 220 volts. Então, vou encerrando essa aula por aqui. A gente vai ter a parte 2 ainda, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu!